Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo sobre a hidrosfera e a distribuição das águas oceânicas e continentais. Crianças, o nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a existência de vida aqui. Até hoje, pelo menos até onde os cientistas sabem, a Terra é o único corpo celeste do universo a ter essas características, né, a ser ideal para a existência de vida inteligente. E a gente pode dizer que o nosso planeta é uma combinação de vários elementos naturais que se relacionam, que interagem entre si. E aí os estudiosos, para entender melhor a Terra, separaram o nosso planeta em 4 esferas. São elas: a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, a litosfera, que a gente também chama de crosta terrestre, que é a camada composta por rochas, pelo solo e pelas formas de relevo, a hidrosfera, que é a camada das águas da Terra, que é composta pelos rios, pelos lagos, pelos oceanos, pelos mares, e a biosfera, que é a camada da vida. Nessa camada estão todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Só que essas camadas, crianças, né, tão lindas, elas nem sempre existiram. Elas não estão aqui desde que a Terra surgiu. Elas foram se formando. À medida que o nosso planeta foi evoluindo e se tornando habitável, essas camadas foram acompanhando essa evolução. Vocês lembram que a gente falou no começo do ano, né, como era a Terra no seu início? Vocês lembram como era a Terra quando ela era bebê? Lá no passado, crianças, mas bem no passado mesmo, há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra era só uma imensa bola de fogo formada por magma. Ela era totalmente caótica e era impossível ter vida aqui, por conta dessas características. Como é que vai ter vida num planeta que é rocha incandescente, que é magma, num planeta impossível de habitar? Com o tempo, o nosso planeta começou a se resfriar, e esse resfriamento da Terra foi lento, mas ela se resfriou de qualquer forma. E as temperaturas baixaram a um ponto que foi possível a formação de uma camada rochosa aqui na Terra, que é a litosfera. As rochas, elas vieram a partir da solidificação daquele magma. Foi resfriando e virou rocha e solidificou. A gente pode dizer então que no passado o nosso planeta era só magma, só lava, e foi virando rochas que ajudaram a formar a camada rochosa da Terra, que é a litosfera ou crosta terrestre. Conforme o nosso planeta foi se resfriando, meninos, nesse processo de resfriamento dos minerais, gases e vapores foram sendo liberados e deram origem à esfera de vapor da Terra, que é aquela camada maravilhosa, incrível, lindíssima que a gente ama, que é a atmosfera. Porque é por causa dela que existe vida na Terra. Se não existisse a atmosfera, podem ter certeza, a gente não estaria aqui. A gente sabe que a atmosfera é formada por vapor de água, né? E esse vapor, sempre que ele se resfriava, ele caía em forma de chuva. Ou seja, a atmosfera ajudava a chuva a cair. E uma parte dessa chuva voltava para a atmosfera, ia formar novas nuvens, vocês sabem disso, né? A gente já estudou isso. E a outra parte foi caindo e se depositando, crianças, nas depressões da crosta terrestre. A crosta terrestre não estava se solidificando, né? Não já estava solidificada? Deixou de ser magma e virou a crosta. Deixou de ser aquele material só pastoso e virou rocha na superfície terrestre, não foi? Então, com o tempo, depressões foram sendo formadas, porque a crosta terrestre estava sendo modelada. E vocês lembram, né, o que são depressões? Depressões não são aquelas formas de relevo mais rebaixadas se a gente comparar com as áreas que estão em redor, não é isso?
E as águas iam se depositar onde? No alto das montanhas primitivas ou nas depressões? Nas depressões, né? E aí, essas depressões lá da Terra primitiva foram acumulando a água que caía da atmosfera, aquele vapor de água que se transformava em chuva, que foi se depositando nas grandes depressões do planeta. E assim surgiram os oceanos. E aí, crianças, estava formada a hidrosfera, que é a camada, é a esfera das águas do nosso planeta. E foi justamente lá naqueles oceanos primitivos, né, lá naqueles primeiros oceanos da Terra, lá na hidrosfera, que foram surgindo as primeiras formas de vida do nosso planeta. E quando as primeiras formas de vida foram surgindo, surgiu também a biosfera, que é a camada dos seres vivos. É a camada, a esfera da vida. É muito legal, né? A gente poder estudar sobre o que aconteceu lá no passado do planeta Terra. É muito legal, crianças. Entender a origem e a evolução do nosso planeta é um privilégio para a gente. Então, aí a gente tem a hidrosfera, certo? Essa palavra vem do grego hidro, água, e esfera, que é a esfera, né? Essa camada é composta pelas águas nos seus 3 estados físicos. A hidrosfera é formada pelas águas nos 3 estados físicos que a gente tem no planeta. Quais são esses estados físicos? O estado líquido, que é a água presente nos oceanos, nos rios, nos lagos, nos lençóis de águas subterrâneas. Tem o estado sólido, que são as geleiras. As geleiras nada mais são do que água no estado sólido. E tem o estado gasoso, que é a água que está presente na atmosfera em forma de vapor. E a gente pode dizer ainda, crianças, que no nosso planeta as águas estão distribuídas de 2 maneiras, né? Elas têm a seguinte distribuição. Uma parte dessas águas está presente no hemisfério sul, que também é chamado hemisfério das águas, e a outra parte está presente no hemisfério norte, que é chamado de hemisfério das terras. Por que o hemisfério sul é o hemisfério das águas? Porque abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, está presente a maior quantidade de água do planeta. Ou seja, no hemisfério sul tem mais águas do que terras emersas. Já no hemisfério norte, que é chamado hemisfério das terras, a gente vai ter mais continentes, mais terras emersas do que águas oceânicas. Então, um é o hemisfério das águas, que é o hemisfério sul, e o outro é o hemisfério das terras, que é o hemisfério norte. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência, crianças, dessa distribuição desigual das águas oceânicas no planeta Terra? A maior parte está concentrada no hemisfério sul e tem a outra parte no hemisfério norte. Qual é a consequência dessa distribuição das águas oceânicas assim? Como tem muitas terras emersas no hemisfério norte, e como elas estão próximas umas das outras, né? Como elas estão geograficamente ligadas, os animais e as plantas puderam se dispersar por aquelas terras com mais facilidade. Ora, se tem terra para a gente andar, é por aqui que a gente vai mesmo. Então era mais ou menos assim a lógica. Onde tinha terra, os animais e as plantas eles estavam se dispersando. E os seres humanos também participaram disso, também participaram dessa dispersão. Só que a dispersão dos seres humanos a gente chama de migrações. Então, essas migrações dos seres humanos lá no hemisfério norte permitiram que grandes civilizações no passado se espalhassem por aquelas terras, pelas terras desse hemisfério. Já os povos que viviam nas terras do hemisfério sul levaram mais tempo para se dispersar e para entrar em contato com outros povos mais distantes. Porque aqui, nessas terras do hemisfério sul, eles estavam mais isolados. Olha aqui, ó, como a água, os oceanos separavam as terras umas das outras. Então aqui foi mais difícil a dispersão, foi mais demorada.
Quanto aos oceanos, crianças, a gente pode dizer que no nosso planeta, na verdade, só existe um único oceano. Porque todas as águas oceânicas, elas estão interconectadas, né? Elas estão interligadas de alguma forma. Então, no planeta Terra, existe apenas uma única grande porção de água oceânica. Só tem um oceano. Só que o ser humano decidiu dividir essas águas oceânicas. Então, historicamente, a gente considera a existência de 5 oceanos. O ser humano assim classificou para ficar mais fácil, né, de estudar cada um deles. Tem o Oceano Pacífico, que é o maior de todos. Tem o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Mas existem estudiosos que defendem, crianças, que na verdade só existiriam 3 oceanos: o Pacífico, o Atlântico e o Índico. Esses estudiosos falam que os oceanos Glacial Ártico e Glacial Antártico seriam apenas mares, porque eles seriam mais rasos que os outros e não são muito grandes como os outros, por exemplo. Mas o que importa mesmo é a gente saber que a maior parte do nosso planeta é composta por água salgada. Não esqueçam disso, certo? Se a gente pegar toda a água do planeta, a maior parte dela vai ser água salgada. Cerca de 97,2% de toda a água que tem na Terra está presente nos mares e oceanos. E apenas 2,8% da água do planeta é de água doce. Então, o livro de vocês traz esses dados aqui. A água doce no planeta, meninos, está distribuída em rios, lagos, águas subterrâneas e geleiras. E a água salgada, como vocês já sabem, está distribuída nos oceanos e mares. Do total da água doce que tem no mundo, meninos, a maior parte dela é formada por águas que estão na superfície da Terra, em rios, lagos e geleiras, né? 77,78% são as águas da superfície. E o resto de água doce que existe na Terra está abaixo da superfície. São as águas subterrâneas. E aí, se a gente pegar essa água doce que está na superfície da Terra, a maior parte dela pode ser encontrada nas geleiras e no topo das mais elevadas montanhas, porque a maior parte da água doce que está na superfície da Terra se encontra em estado sólido, certo? Então vamos lá, deixa eu ver se vocês lembram. A maior parte da água que tem no planeta é doce ou é salgada? É salgada. Aí a água doce que tem, os 2,8% que existem de água doce, ela está dividida em águas da superfície terrestre e águas que estão abaixo da superfície terrestre. E se a gente pegar essas águas que estão na superfície terrestre, a maior parte delas vai estar congelada, vai estar na forma sólida, vai estar nas geleiras e no topo das altas montanhas. Crianças, agora que vocês já sabem que a maior parte do planeta é salgada, agora que vocês já sabem que a água doce está na sua maior parte congelada, agora que vocês sabem que a hidrosfera é a camada das águas do planeta Terra, né? Tanto a água doce quanto a água salgada, então a gente já pode chegar à conclusão de que a hidrosfera é essencial para a vida na Terra. É meio óbvio, né? Depois de tudo que a gente disse. A vida começou na hidrosfera. A vida começou nos oceanos primitivos. Então a conclusão que a gente tira é que a água é um recurso essencial. Para vocês terem uma ideia, existe até o Dia Mundial da Água. Esse Dia Mundial da Água foi criado em 22 de março de 1992. Foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E naquela época, a ONU também publicou a Declaração Universal dos Direitos da Água, um documento muito importante, que tem 10 artigos que falam o seguinte, alguns deles falam o seguinte: a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é responsável aos olhos de todos. Fala que a água deve ser usada com precaução
e com economia. A gente não pode gastar a água sem necessidade, a gente tem que usar de forma equilibrada. Fala que o futuro do planeta depende da preservação da água e dos seus ciclos. Fala que a água deve ser protegida por lei, que a gestão da água deve levar em conta a solidariedade entre as pessoas, deve levar em conta a distribuição desigual da água sobre o planeta. Esse documento é muito importante, porque deixa bem claro o quanto que a gente precisa cuidar deste recurso. A preocupação com a preservação da água, meninos, não é de hoje, e ela tem que ser colocada sempre em primeiro lugar, porque o equilíbrio e o futuro do nosso planeta Terra dependem disso. No livro de vocês, o percurso que fala sobre a hidrosfera e a distribuição das águas na Terra é o percurso 21. Leiam, prestem atenção nos mapas. Se não entenderem as palavras, pesquisem, né? Façam um trabalho de pesquisa, façam as atividades também, é claro. Obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima!